Então, o câncer, ela é uma doença multifatorial. A pessoa ela não pode falar assim, olha, eu quero ter câncer de próstata, eu quero ter câncer de mama. Jesus. A gente não pode escolher o tipo de câncer, né? Ou não ter o câncer. Mas existe uma ciência chamada epigenética, né? Nós temos a genética, nós temos o nosso genoma, que é o conjunto de todas as moléculas de DNA que compõem o ser vivo, né? O material genético herdado de pai para filho. E temos a epigenética. Epigenética é aquilo que está acima dos nossos genes. Então, por exemplo, a gente está falando do câncer, mas isso pode ser replicado também para o envelhecimento. Tem pessoas que têm polimorfismos genéticos para envelhecer mais rápido, para terem processos de deteriorização mais rápida. E aí, se essa pessoa tem um estilo de vida saudável, ele dificulta o silenciamento desse polimorfismo, mesmo se dá pelo câncer. Então, por exemplo, existem vários trabalhos científicos que nos comprovam o resveratrol e o indol-3-carbinol, que é um componente encontrado nas crucíferas, né? Em couve-flor, em brócolis, né? Tem indol-3-carbinol. O indol-3-carbinol, ele previne. Não estou falando que ele vai prevenir, assim, retardar o câncer, mas alguns trabalhos nos mostram a sua atuação no silenciamento do polimorfismo genético para o câncer de mama. No seu caso, como você é minha paciente, você tem contraindicação absoluta de modulação hormonal. Por quê? Porque o seu caso é um câncer de mama estrogênio dependente, hormônio dependente. Então, se a gente introduz um hormônio que vai expressar a sua glândula mamária para um determinado tipo de câncer, né, na verdade a gente vai estar fazendo aí um desserviço. Por isso que vale muito o conhecimento do profissional, entendeu? Se o seu tipo de câncer fosse hormônio não dependente, porque nós pedimos teste genético para isso, você não teria contraindicação. Entendi. Então tem que ter indicação para tudo isso. No seu caso, a gente não está fazendo por conta desse fator, né? Então é muito importante ter esse sinergismo do paciente com o médico. E doutor, todas essas perdas que a gente tem naturais com o envelhecimento, quando a gente faz um acompanhamento precoce com o nutrólogo, a gente tem todo um trabalho de equilíbrio de tudo que a gente tem de falta. Então tá faltando zinco, tem muito alumínio no corpo, é isso que a gente está tratando. É exatamente isso, né? O indivíduo, nós somos seres complexos. Então nós estamos o tempo todo em contato com substâncias tóxicas. O ar que a gente respira, um copinho de plástico, quando a gente coloca o café, quando a gente aquece, a gente libera ali o bisfenol A. Bisfenol A é um xenoestrógeno, uma substância, uma molécula muito próxima ao estrogênio. Então isso pode trazer mimetismos celulares, pode trazer alterações a longo prazo. Por exemplo, a soja, o suco de soja, né? Pode ter isoflavona. A isoflavona é um componente que tem uma similaridade com o estrogênio. Existem componentes em maquiagens, né? Metais pesados. Essas substâncias todas, elas têm o potencial oxidativo, então elas potencializam o envelhecimento e também são gatilhos para o desenvolvimento de algumas doenças, principalmente quando a pessoa tem predisposição a isso. Então, qual que é o trabalho da medicina preventiva, da medicina integrativa, da medicina funcional? A gente enxergar o paciente como ser individual, como ser complexo, e devolver para o organismo desse paciente substâncias, nutrientes, vitaminas, minerais, hormônios, seja lá o que for, baseado na necessidade de cada indivíduo. Então a sua necessidade é diferente do Luizão, que é diferente da minha, que é diferente de todos os outros pacientes que eu atendo. Então isso chama-se medicina de precisão. É uma medicina capaz de trabalhar de forma preventiva e ao mesmo tempo ser uma medicina a ponto de trazer qualidade de vida para o paciente, de promover saúde. É isso que eu proponho para o tratamento dos meus pacientes e o tratamento que a gente vem fazendo, né? Então, as pessoas elas têm que se conscientizar que gastar dinheiro com a doença é muito mais caro do que gastar com a saúde e que, na verdade, o gasto com a saúde é um investimento e não um gasto supérfluo. Para longevidade. Para longevidade. Tem pessoas que compram bolsas de, sei lá, 30 mil reais.
mas não quer investir 10 mil, 5 mil no tratamento. Inclusive, tô sabendo não, participei de todo o processo de cirurgia plástica que você fez, rejuvenesceu uns 20 anos aí, hein? Chama-se investimento. É, exatamente. Foi um investimento na sua saúde, no seu bem-estar, na sua autoestima. Né? Isso faz parte desse processo de envelhecer saudável, né? Com autoestima. Não podia ficar com corpinho de 40 e cara de 60. Ah, mas não tava também com essa cara de 60, não. É que você é vaidosa. Sou bastante. E você, Luizão, vai fazer cirurgia plástica ou não? Não preciso. Já nasceu bonito, né? Por natureza, né? A barba disfarça bem. Muito bom. Muito bom. Mais perguntas, Johnny? Temos perguntas aí? A galera tá interagindo bastante, eu não tô dando conta aqui de ler as perguntas. Sim, na realidade você já citou um pouco aqui, porque uma dúvida muito grande era o quanto a alimentação ela influencia no processo de envelhecimento, e você citou alguns itens aí, até com brócolis da soja, mas o que a gente poderia estar falando assim com relação à alimentação e o envelhecimento, diretamente ligado, ou alimentos que auxiliam na questão do rejuvenescimento, se existe, ou potencializam o investimento. Envelhecimento, desculpa. Envelhecimento. Existem vários alimentos que são funcionais, vários alimentos que são antioxidantes e vários alimentos que são oxidantes, vários componentes que são oxidantes. Então, a primeira coisa que eu sempre oriento para os meus pacientes é água. Nós temos que beber água. E o cálculo deve ser feito de acordo com a necessidade de cada um. Então, a necessidade de água para um indivíduo saudável, tá, é de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, essa história de que 1,5 litro, 2 litros para todo mundo, não é bem assim. Se você pega um indivíduo com 1,90 m de estatura, né, não vai dar certo. Né, com peso lá de 100 quilos. Então, o cálculo que tem que ser feito é esse, de 30 a 40 ml por quilo de peso, isso fracionado ao longo do dia. Isso é fácil de entender, né? Quando a gente vai lavar lá o nosso quintal de casa, a gente lava com o quê? Com suco? Com refrigerante? A gente lava com água. Então, as nossas células, elas precisam da água. Elas precisam, principalmente da qualidade da água. Né, que hoje é questionado também, baseado no tipo de água que as pessoas estão tomando. O corpo é água, né? O nosso corpo, nós somos compostos por 70%, 80% de água, as nossas células, né? E um outro componente que é muito interessante é comer. Né? Antigamente tinha um ditado, eu acho que é um ditado em inglês, que fala tome café da manhã como um príncipe. Não, tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um plebeu. Hoje isso já caiu por terra. Hoje o jejum, por exemplo, o jejum intermitente que eu já indiquei para os senhores... A gente faz. O jejum foi prêmio Nobel. Então hoje, né, durante o processo de jejum, existe um mecanismo no nosso corpo chamado de autofagia. É um mecanismo de reparação das nossas células. As nossas células, elas se limpam. Agora, tudo precisa de uma indicação, de um acompanhamento médico. Porque se você faz um jejum prolongado para um paciente ansioso, um paciente com compulsão alimentar, essa pessoa muito provavelmente vai ter compulsão lá na frente alimentar. Vai almoçar muito mais. Vai almoçar o dobro, ou jantar o dobro que deveria. Então tem que ser feito um acompanhamento de uma forma mais precisa.